Olá, sejam bem-vindos a mais um Lado a Lado Cast, o nosso Café com Saúde. E estamos no mês Novembro Azul. E todos vocês já sabem, né? Novembro Azul é uma campanha nacional que ela é focada na saúde integral do homem, onde a gente, durante o mês de novembro, a gente fala muito sobre a questão do câncer de próstata, mas o homem não é só a próstata, por isso que a gente fala da saúde integral. E eu tenho a alegria, né, de ter criado a campanha Novembro Azul nesse país. E hoje eu tenho aqui dois convidados muito queridos, né? Eu tenho o Dr. João Marcos Ibrahim, né, que é urologista, e a doutora Natália Castro, que vocês já, em algum momento aqui no nosso canal, vocês já viram e já conheceram a doutora Natália Castro. E aí eu queria que vocês se apresentassem. Doutor João, quem é o doutor João? Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, com a doutora Natália também. Então, doutor João, eu sou urologista, eu sou de Formosa, que é aqui pertinho de Brasília, fiz minha faculdade em Brasília, na Universidade Católica, e fiz minha residência em cirurgia geral, urologia e o meu mestrado em São Paulo, fiz na Unicamp. E fui me apaixonando pela urologia ao longo do caminho e ainda mais ainda pela uro-oncologia. E depois eu optei por fazer um fellow, fiz 2 fellows em uro-oncologia e cirurgia robótica. E é uma área que realmente a gente vai se apaixonando, né? E cuidar desse paciente, conseguir levar um pouquinho de melhora da qualidade de vida, algumas vezes cura, algumas vezes conforto para esse paciente. Que bacana. E legal estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o Novembro Azul. Obrigado pela iniciativa de ter trazido para o Brasil essa publicidade que é tão importante para a saúde do homem. Sim, daqui a pouquinho a gente vai falar mais. E quem é a doutora Natália Castro? Então, tudo bem, Marlene? Muito obrigada pelo convite. Eu sou cardiologista, eu sou de Belo Horizonte, fiz toda a minha formação lá em BH, inclusive, né, a residência em cardiologia, mestrado, e vim aqui para Brasília tem 4 anos para trabalho. E a área que eu atuo mais hoje é a cardio-oncologia, né, que são pacientes que precisam muito do cuidado cardiovascular e que a gente tem que divulgar isso cada vez mais. Então, é um prazer estar aqui com você falando hoje sobre o Novembro Azul, e a gente vai falar um pouquinho também sobre a questão cardiovascular dos homens com câncer de próstata. Ai, obrigada por vocês, né, aceitarem e estarem aqui com a gente. E aí eu queria começar com você, doutor João. Nós sabemos que o diagnóstico precoce, no caso do câncer de próstata, quando ele tem um diagnóstico precoce, ele tem quase 90% de chances de cura. Só que no nosso país a gente vive um paradoxo, né? Os homens têm chegado ao sistema de saúde cada vez numa fase avançada da doença. E a gente sabe por vários fatores, né? Eu estou aí ao longo desses anos com a campanha e eu percebo que melhorou muito, né? Há uns 10 anos, 11 anos atrás, você chegava perto de um homem, ia falar para ele sobre a questão do câncer de próstata, tudo, ele pegava o folheto e ele dava para a esposa, se a esposa estava do lado, ou a filha, porque aquilo não era com ele. Aquilo não fazia parte, né, do dia a dia dele. E hoje a gente percebe que isso tem melhorado. Como que você tem visto isso? Como os pacientes têm chegado no seu consultório? Eu acho que isso tem melhorado, sim. Eu vejo que antigamente tinha muito aquela consulta forçada. O paciente espera ter algum sintoma. Ah, doutor, minha esposa quer que eu venha, mas eu não tenho sintoma nenhum, eu não sinto nada. E o problema do câncer de próstata é esse. O paciente não sente nada, então não vai ter sintoma realmente. Mas eu percebo que tem cada vez mais uma busca ativa. Então, o paciente, por própria iniciativa ou por ver que um amigo foi, por algum chamado, ele percebe isso e tem começado. Essa busca tem aumentado. Eu acho que a população está mais consciente, sabe que um exame, um toque, um PSA não vai mudar nada na vida dele, não vai afetar essa masculinidade que eles se preocupam tanto com isso. E como você falou, o diagnóstico precoce salva. O diagnóstico precoce, a mortalidade desse paciente despenca e muito da desinformação também, sabe?
Eu acabei de voltar do Fellow e estava em Portugal, e a gente tem muito paciente angolano, onde a gente estava, tinha muitos pacientes. E para eles, perder a ereção, perder a continência era algo que a morte muitas vezes é melhor. Só que eles não sabem que um tratamento precoce, 98% dos pacientes ficam potentes, ficam continentes, não vão ter nenhum problema. Então, acho que quando eles começam a ter acesso a mais informação, eles perdem um pouco o medo de procurar ajuda. Natália, eu percebo que o homem, ele prefere agendar uma consulta com o cardiologista do que com o urologista, né? Porque eu vou lá fazer o meu check-up, né? Então, muitas vezes, ele prefere ir direto para o cardiologista. Só que eu queria que você falasse um pouco o que você tem visto aí na sua prática, né? E também a importância desse trabalho em conjunto, né? De você, quando você está abordando um homem ali com relação à sua saúde cardiológica, você também orientá-lo, né? De que ele não é só ali o coração ou só a próstata, né? Ele tem que ter um olhar mais integral. Como que tem sido essa abordagem? O que eu vejo na prática e também o que a literatura mostra é que os homens, eles procuram menos assistência médica do que as mulheres, né? Normalmente, eles vão quando tem algum sintoma limitante, alguma dor muito importante, que principalmente vai atrapalhar o trabalho dele, né? Não sei, por uma questão assim social, o homem tem essa questão dessa virilidade, desse não poder ficar doente, não poder adoecer. Então, parece que eles não querem procurar ajuda para não achar um problema. Então, muitas vezes, esse paciente chega no meu consultório, ele ou por algum sintoma, né, como eu já falei, mais importante, ou porque a esposa ou a companheira mandou. Falou assim, eu vim aqui consultar, eu não sinto nada, da mesma forma que o João falou, mas a minha esposa pediu para eu vir, ela está querendo que eu ache alguma doença, né? Então, a gente sabe que essa questão de cuidar é muito própria do sexo feminino, né? Então, eles vêm muito encaminhados pelas parceiras para poder fazer o acompanhamento. E a gente sabe também que os homens, eles são menos aderentes ao tratamento do que as mulheres, né? A gente sabe que tanto a pressão alta, o colesterol alto, são doenças que são fatores de risco assintomáticos. Então, é muito difícil da pessoa entender que ela tem que tomar um remédio para uma coisa que ela não está sentindo nada. Mas é uma medicação que, a longo prazo, vai reduzir o risco cardiovascular dessa pessoa, né? E os homens, eles são menos aderentes do que as mulheres. Quando esses homens vão no consultório, a gente tenta fazer, né, pelo menos na minha prática, eu tento fazer uma abordagem integral desse paciente, né? A gente não pode olhar só para o coração desses pacientes. O paciente é um organismo como um todo. Então, dependendo da idade do paciente, do sexo do paciente, existem coisas que a gente deve ficar mais atentos. Igual os pacientes do sexo masculino, que precisam fazer essa questão de prevenção de câncer de próstata, assim como outros tipos de cânceres também. Está com a colonoscopia em dia, as mulheres estão com a mamografia e o Papa Nicolau em dia, né? Então, é um cuidado, é uma abordagem mais integral do paciente que a gente não pode deixar passar, porque muitas vezes esse paciente, ele vai em você e ele é o único médico que ele está indo. Então, se você deixar essa oportunidade escapar, a gente pode deixar de fazer um diagnóstico. Eu acho que isso é importante, porque como acho que o nosso modelo de saúde não é tão focado na atenção primária, médico da família, o paciente chega muito em mim e eu percebo que a minha obrigação é pedir um exame geral, uma colonoscopia, uma endoscopia, um exame de colesterol. Muitas vezes a hemoglobina glicada está lá no alto, o colesterol. Só que se eu perco essa oportunidade, só vai vir ano que vem de novo e não vai passar em outro médico. Então, o cardiologista e o urologista, a gente acaba tendo um papel importante nessa saúde geral do homem. E é diferente das mulheres, porque as mulheres a vida inteira têm um ginecologista. Então, anualmente, a mulher vai lá, né, faz a prevenção e aí, eventualmente, por algum exame alterado, a ginecologista vai encaminhando para as outras especialidades. E o homem, quando que ele vai? Né? Então, fica essa lacuna no cuidado do homem. Isso, a doutora Natália, ela trouxe aqui uns pontos assim que eu acho muito importante. E eu queria que você, doutor João, trouxesse, uma coisa era tratar o homem com câncer de próstata há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Outra coisa é hoje. Hoje você tem várias formas, né, várias ferramentas aí para tratar esse homem. E alguns mitos, né, como você colocou muito bem no início da sua fala, o homem ele tem
um medo ali, aquela coisa de que nós mulheres tem o diagnóstico de câncer de mama, você vai ter que fazer a mastectomia, tirar a mama, a gente sofre, mas a gente encara. O homem, né, tem a questão da disfunção erétil, né, e da incontinência urinária, que isso apavora, isso assusta, né? Como que você analisa ao longo dos anos, né, essa evolução do tratamento e a importância de você falar para que os homens, eles têm que parar com essa coisa, ele tem que ser protagonista da sua saúde. Perfeito, bem colocado. Antigamente era muito mórbida a cirurgia, então a disfunção erétil era quase uma certeza que esse homem não ia ter mais ereções, a incontinência urinária era uma dúvida muito real, mas ela foi evoluindo. Então, desde a cirurgia aberta, ela passou a ser uma cirurgia mais anatômica, evoluiu para a cirurgia laparoscópica, e hoje com a cirurgia robótica a gente tem uma precisão muito maior, tanto na definição daquele paciente que é um tumor mais agressivo, eu preciso ressecar um pouco mais, ou aquele paciente que eu posso fazer uma cirurgia ultra preservadora, e aí a chance dele ficar incontinente é menor que 1%, a chance dele perder a ereção 2%. Então, fora as outras modalidades de tratamento. Então, um diagnóstico muito precoce, existem pacientes que podem ser só acompanhados. É um paciente que não vai nem precisar ser operado. Existem pacientes que podem fazer terapia focal, que é um tipo de tratamento que ainda está iniciando no Brasil, mas que você não tira a próstata toda. Existe radioterapia que melhorou muito a qualidade da radioterapia. E mesmo em doenças avançadas, pacientes metastáticos, os tratamentos clínicos oncológicos já têm conseguido levar, aí, nesse cenário principalmente o cardiologista, porque o bloqueio hormonal é algo que vai afetar bastante essa saúde cardiovascular, a gente consegue dar uma dignidade maior para esse paciente. Então, é uma cirurgia menos invasiva, então sangramento que era 1 litro, 1.200 ml, caiu para 150, 50 ml, cirurgia de 1 hora, 2 horas, alta no dia seguinte. Então, melhorou muito o cenário, os pacientes podem... Realmente, o paciente fala, viu, doutor, fez tanto exame que achou. Eu falo, que bom. Olha que bom que a gente encontrou algo no começo que vai poder fazer um tratamento do que chegar no momento em que já é algo que não pode ser resolvido.